Boa noite. Gostaria de mergulhar com vocês hoje à noite nesse mundo maravilhoso da Torá Kedoshá, especificamente no Sefer Bereshit. Eu queria ver algo power e aprender junto com vocês. Sabe que, se a gente for olhar, tem uma pergunta que eu tive, talvez pelo menos uns 10 anos, sempre que eu passava por um episódio de Sefer Bereshit, me surgiu uma dúvida que eu queria compartilhar com vocês e tenho certeza que vocês também vão partilhar dessa dúvida comigo. Vamos lá. A gente tem dois irmãos em Sefer Bereshit, Yaakov e Esav, que todo mundo conhece, e parece que desde o início, quando eu falo parece, é porque Chachamim contam isso para a gente, não é que parece. Vou consertar, certeza que é. Chachamim contam para a gente que Yaakov e Esav, esses dois irmãos gêmeos, que eram completamente diferentes um do outro, eles já na barriga da mãe deles começaram a disputar, sim, contam nossos sábios, quem vai herdar o Olam Hazé, esse mundo, e quem vai herdar o Olam Abá, o mundo vindouro. E já tinha uma discussão na barriga da mãe deles, Rivka, a mãe de cada um deles, quem vai herdar o Olam Hazé e o Olam Abá. Na verdade, um pouco da pergunta que fica é, na barriga da mãe, ter uma discussão já quem vai herdar? Será que é uma coisa filosófica, é uma coisa verdadeira? Como que a gente entende isso? Eu sempre fiquei muito confuso em entender. E tem algumas outras coisas também difíceis de entender, porque a gente sabe que depois a história mudou. Que Esav, que nasceu primeiro, no português, claro, ele era o primogênito, ele ganhou a Bechorá. O fato de ser o primogênito ganha com isso alguns bônus. Esses bônus que ele ganhou, ele acabou vendendo para Yaakov e teve uma mudança no curso da história. Em vez da Bechorá, em vez do trabalho no Bet HaMikdash, em vez de alguns benefícios espirituais ficarem com Esav, eles passaram para Yaakov. Mas ainda é difícil entender como que eles brigaram na barriga da mãe deles. É uma coisa filosófica, verdadeira? Eu nunca entendi isso de verdade. E tem mais uma pergunta também, que se a gente mergulhar na Torá, e a gente vê que a Torá responde isso para a gente. Sempre que a gente tem alguma pergunta, a Torá própria dá a resposta. Às vezes, a gente pode demorar 1 ano, 2 anos, a gente tem que procurar em algum lugar, tem que fazer tefilá para Kadosh Baruch Hu abrir nossos olhos, mas a resposta está na Torá, ou, óbvio, nos nossos Chachamim que explicam da forma correta a Torá Kedoshá. Olhem que interessante. Rivka, mais uma vez, ficou grávida. Depois de anos de tefilá, ela fica grávida, Mabruk. Pessoal, prestem atenção, Rivka ficou alguns anos sem conseguir ter filho, como as demais Imaot. Até que de repente Hashem faz um milagre, e Rivka percebe, a segunda das matriarcas, Rivka mais uma vez, repito, porque é a segunda matriarca, porque aconteceu uma história muito parecida com Sará, que foi a primeira. Mas agora a gente está se concentrando hoje em Rivka, mãe de Yaakov e Esav mais uma vez. Ela percebe que ela ficou grávida, e de repente ela, super feliz, uau, anos, décadas, sem ter filhos, e agora eu tenho um filho. Só que de repente a Torá conta pra gente algo que é um pouco de chamar a atenção. Algo acontece, e a Torá verbaliza as seguintes palavras pra gente. Imken, lama ze anochi. Rivka falou o seguinte, se Hashem falou é porque ela sentiu isso de verdade. Na Torá, a Kadosh Baruch Hu conta isso pra gente. Imken, se é assim, a gente já vai ver que é o assim daqui a pouco. Lama ze anochi. Por que eu quero ter filhos? Como assim? Você fez tefilá, minha querida, excelentíssima matriarca, com todo respeito, Rivka, por décadas. De repente agora você tem um filho, e aí você fala, lama ze anochi. Será que vale a pena ter filhos? O que aconteceu? O que quer dizer se é assim? Assim o quê? A que Rivka estava se referindo? Rivka falou, eu preferia nem ter filho, se for assim. Assim quer dizer o quê? Tudo isso enquanto Rivka ainda estava grávida. Hashem conta pra gente na Torá o seguinte, por que ela não queria mais ter filho se fosse assim do jeito que ela imaginou?
Nem começou a escola ainda, boletos, reuniões, fraldas para trocar, acordar no meio da noite, que ela está reclamando. Ainda estava grávida, ninguém nasceu ainda. Então no começo de Parashat Toledot está escrito o seguinte, Vaitrotzetsu abanim bekirba. Esse é o passuco que antecede o passuco que eu mencionei para vocês há um minuto atrás. As crianças Vaitrotzetsu, vem da palavra ratz, começaram a correr, se mover dentro da barriga de Rivka. Os bebês, os fetos. Aí quando ela percebeu isso, ela falou, melhor então não ter filhos. O quê? Foi o desconforto? Claro que não. Rashi conta pra gente uma coisa muito interessante, que talvez muitos já saibam, em nome do Midrash, que sempre que ela passava perto de um lugar indesejável, um lugar com valores não bons, um lugar de idolatria, a barriga dela sacudia. Tá bom? Posteriormente, ela dava a volta no quarteirão para ir comprar um pãozinho, fazer alguma outra necessidade, e ela passava na frente do Bet HaMidrash, da casa de estudo de Shem e Ever, da Yeshiva, única que tinha. E a barriga dela também chacoalhava. Então o Rivka falou o seguinte, se é assim, assim como? Aqui vem a resposta. Que minha barriga chacoalha quando passa num lugar contra os valores que eu acredito, Rivka falando. Por exemplo, na casa de idolatria e demais coisas. Ou depois, minha barriga chacoalha de novo quando eu passo na frente do Bet HaMidrash, de uma casa de estudo, que são os valores que eu concordo, Rivka dizendo, Lama ze anochi. Eu não quero um filho norte e sul, leste e oeste, que de dia ele é Avodah Zarah e minutos depois ou à noite ele vira Bet HaMidrash. Eu não quero isso. Rivka falou, Lama ze anochi. Eu preferia nem ter filhos, depois de ter feito tanta tefilá. Hashem, isso não é um filho? A Kadosh Baruch Hu fala para ela foi no Bet HaMidrash perguntar o que está acontecendo e perceberam, olha, você tem gêmeos. Lembrem que naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. Saber que existe gêmeos, que nascem gêmeos, é uma coisa fenomenal, nova, novidade. Falaram para ela, olha, em vez de você ter um filho, você tem 2 fetos aí na barriga. E um deles tem vontade de fazer idolatria, e por isso que a barriga chacoalha quando você passa na frente da idolatria. E em contrapartida tem outro, não é o mesmo, que esse outro filho ele quer ir para o Bet HaMidrash, quer valores corretos, e ele chacoalha quando passa lá na frente, tem como se fosse um imã que atrai cada um deles. Quando acontece isso, ele fica a falar, agora sim, eu antes pensei que era o mesmo com 2 tendências opostas, eu não quero, preferia nem ter filho. Quando ela percebeu que eram 2 filhos diferentes e cada um tem um caminho diferente, ele falou, agora sim. A gente entendeu um pouquinho da história e do dilema de Rivka. Mas pessoal, completando a pergunta que eu fiz há 5 minutinhos atrás, que Yaakov e Esav brigaram por quem vai herdar esse mundo e quem vai herdar o mundo vindouro na barriga da mãe? Como assim? Brigaram na barriga da mãe? Como que briga na barriga da mãe? Quem quer mundo vindouro e esse mundo na barriga da mãe? Como isso funciona? E mais ainda, ou enfatizando a pergunta com um episódio que eu contei para vocês agora, Rivka entendeu que um filho, Samba, ele quer sair na porta da Avodah Zarah, e outro filho, oi, ele quer sair na porta do Bet HaMidrash. Como assim? Existe Yetzeratov e Yetzerará na barriga da mãe? Ele já nasce com tendências de fazer idolatria, e o outro nasce com tendências de ser um tzadik? Um minuto. Quantos livros, quantos chachamim, quantas gemarot contam pra gente que o homem tem um ponto mor, la crème de la crème, do homem, do ser humano qual que é? Livre arbítrio, freedom of will, bechirat chofshit. Como assim? Yaakov, já antes de nascer, é um tzadik, e Esav, já antes de nascer, é um rachá. Esav, já antes de nascer, está brigando para ganhar esse mundo, e Yaakov, já antes de nascer, está brigando para ganhar um mundo vindouro. Cadê o livre-arbítrio? Cadê o princípio de toda a Torá Kedoshá, de todo o mundo? Difícil de entender isso. Tive essa dúvida por 10 anos, não, muito mais do que 10 anos. Pelo menos 10 anos eu tive essa dúvida. Quem faz essa pergunta, dentre outros,
talvez não conheço outros, mas sei e vi dentro, o Maharal de Praga faz essa questão. Onde está o livre-arbítrio? Ele responde algo muito profundo e, obviamente, verdadeiro, mas eu queria compartilhar com vocês agora uma resposta que, quando eu estudei na Yeshiva de Baltimore, o Rosh Yeshiva, Rav Weinberg, Zichron Libraha, falou uma ideia que responde isso e que transita a gente por uma coisa muito legal que a gente pode aprender juntos aqui e agora. Disse ele o seguinte, ele falou algo master. Kadosh Baruch Hu criou no ser humano 2 sentimentos, olha que interessante, olha que insight interessante sobre como funciona a psicologia do ser humano. O ser humano, a gente fala homem, mulher, culto, não culto, bonito, feio, grande, pequeno, todo mundo, o ser humano é todo mundo. Kadosh Baruch Hu colocou dentro do ser humano 2 características opostas, acompanhem comigo. Um senso de dependência em algo maior. Todo ser humano tem uma necessidade, tem algo que faz ele querer depender de algo maior, algo grande. E por outro lado, o ser humano tem uma necessidade em contrapartida de ser independente. Não é um conflito um ao outro, explico. Algo maior, a gente se refere a alguma força maior, que a gente já vai ver. Sobre isso, Hashem fez que a pessoa tivesse uma dependência de ir atrás. Algum chamariz, algum imã que atrai a pessoa em algo maior. Porém, quando se refere a gente morar nesse mundo, ninguém quer ser dependente. A pessoa quer falar, eu sou um adolescente eterno, eu não dependo de ninguém. Eu me viro, eu não preciso da sua ajuda. Eu sou autossuficiente. Uma das coisas mais incômodas é ter que pedir um favor para alguém às vezes, ou depender de alguém. É uma coisa chata, apesar que a gente tem que ser um pouco mais humilde e saber que é normal depender de alguma pessoa ou outra para alguma coisa. Mas existe um sentimento que a pessoa quer ser independente. Isso com semelhantes aqui nesse mundo. Mas com algo maior, existe, que a Kadosh Baruch Hu criou um senso de dependência. Por que Hashem fez isso? Obviamente, para que a pessoa queira procurar algo maior, no caso de Avraham Avinu, descobrir Hashem, no nosso caso, reviver Hashem que já tem dentro da gente, que Avraham Avinu já descobriu e já revelou e já despejou sobre o mundo. Essa tendência de depender e essa necessidade de depender de algo maior e ser dependente, de novo, não de seres humanos, mas de algo maior, mais uma vez, ela pode ser canalizada em 2 avenidas diferentes, opostas. A Kadosh Baruch Hu, que é por isso que Hashem criou essa necessidade, para que a gente brinque de esconde-esconde e procure quem se escondeu, no caso, Hashem, e a gente possa tirar nossas conclusões, através dos 120 anos de vida e cada vez melhorar nossa conclusão e crescer um pouco mais. Ou a pessoa pode procurar Avodah Zarah e idolatria. Olha que interessante. Hashem estava dando a dica para cada um de nós. No século 21, a história não era para Yaakov e Esav, porque eles já foram embora do mundo e para eles não precisava escrever a Torá, é para a gente. Hashem estava dando a dica para cada um de nós, olhem que impactante. Yaakov era uma pessoa que quando passava na frente do Bet HaMidrash, ele fazia oi, oi, oi. Ele cantava alguma música relacionada ao Bet HaMidrash, algo de estudo, ele queria sair. Ele tinha uma dependência, ele ligou essa dependência ao Bet HaMidrash. Acompanhem comigo. Esav, em contrapartida, ele já procurou a dependência dele ligada na Avodah Zarah, na idolatria. Esav já queria, como disse o Midrash, na barriga da mãe dele, a gente mencionou isso, ele estava brigando para ganhar o Olam Hazé, esse mundo. Yaakov queria o Olam Haba. Olam Haba, o Bet HaMidrash é a mesma coisa, Avodah Zarah, idolatria ou Olam Hazé, prazeres desse mundo, somente isso é Esav. Olhem que interessante. Esav foi pré-programado para ser um Rasha? Yaakov foi pré-programado para ser um Tzadik? Não. Hashem está contando para cada um de nós que a pessoa pode escolher aonde dirigir a dependência dele. Óbvio que Yaakov e Esav podiam escolher mudar isso durante a vida. Talvez a tendência inicial deles era eles tinham uma caída para lá e outra para cá. Óbvio que Yaakov poderia ter sido uma pessoa não boa e Esav poderia ter sido uma pessoa maravilhosa, um dos avós.
Mas o que o Chumash veio ensinar para a gente é que todo mundo tem uma dependência em algo maior. E a pessoa escolhe dirigir isso para a coisa certa ou não. Porque no caso, olha que interessante, Esav foi procurando durante a sua vida fazer Avodah Zarah, idolatria. O que isso satisfaz? Satisfaz a necessidade de algo maior, obviamente, que a gente aprendeu hoje, mas tem algo aqui, estrelinha. Olhem que interessante. Depender de uma Avodah Zarah, eu canalizar minha dependência maior para uma Avodah Zarah, uma idolatria, é muito mais gostoso inicialmente, porque eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu completo a minha necessidade de uma dependência em algo maior, eu dirijo isso para a idolatria. O que quer dizer isso? Explico. Havia na época do passado, na época da Gemara, 3.000 anos atrás, ou 2.500 anos atrás, mais ou menos, algumas Avodah Zarah que são muito peculiares, que a gente já ouviu falar talvez. Uma chamava Márcolis e a outra Bet Peor. A primeira Avodah Zarah havia um monumento e aquelas pessoas que iam servir a Avodah Zarah jogavam pedras na Avodah Zarah. Essa era a forma de servir essa idolatria. O segundo tipo de idolatria que a gente mencionou, chamada Bet Peor, mais uma vez, que aparece na Gemara. A Gemara conta pra gente isso em alguns lugares, que a forma de servir essa idolatria, me permitam, a Gemara conta e tem um aprendizado aqui importante, era que as pessoas iam lá e faziam as necessidades, isso mesmo, necessidades fisiológicas, na frente da idolatria. E a Gemara até conta alguns episódios que, óbvio, que eu não vou contar para vocês aqui, vocês já podem imaginar, de uma pessoa que serviu esse Deus de uma forma master, que ele fez de uma forma caprichada o que eles achavam correto fazer na frente da idolatria. E a pergunta que vem aqui é o seguinte: como assim? Uma idolatria? Jogando pedras? Servir um Deus, entre aspas, fazendo necessidades fisiológicas em cima? Como pode ser? Qual que é a lógica racional? Porque, pior ainda, a gente sabe que as duas coisas são exatamente proibidas e opostas de acordo com a Torá. De acordo com a Torá, jogar pedra ou tirar uma pedra de um lugar kadosh é proibido. Por exemplo, ir no Kotel Maravi, colocar o papelzinho, se a pessoa tem esse costume, por que não? Mas tirar um pedacinho do Kotel Maravi, uma pedrinha, mesmo que seja pequena, e guardar no bolso, levar de souvenir, isso é proibido. Porque a gente está destruindo a parede do Kotel Maravi em uma pequena fração. Ou, por exemplo, ir fazer necessidades num lugar de Torá, a gente sabe que é proibido, não pode nem rezar, nem fazer brachot, num lugar que tem um odor ruim, quanto mais ainda se tem necessidades à vista. Então olha que interessante, na Torá isso é grave, e na Avodah Zarah isso é uma, entre aspas, mitzvah. Como é que funciona isso? Hashem veio ensinar para a gente o seguinte: olha, você, ser humano, tem livre-arbítrio, porque é o princípio do mundo, mas uma coisa você não tem. Eu, Hashem dizendo, vou colocar em você, qualquer ser humano, a necessidade de se ligar com algo grande, maior. Agora, a vantagem de se ligar com a Avodah Zarah, se a gente pode chamar isso de vantagem, é que não tem muitas regras. Faz o que você quiser. Quer jogar pedra? Joga. Quer fazer necessidades? Faz. Sirva Hashem as you wish. Ou, no português claro, à la carte. Sirva Hashem à la carte. Não é menu pronto. Não são 613 pratos que você pode escolher um deles. No caso, 613 mitzvot. Não. Você serve a Hashem do jeito que você quiser. Esse macarrão, com aquele molho, com aquele acompanhamento, você faz o que você quiser. Se quiser jogar pedra, pode. Se quiser fazer necessidades, pode. O que você quiser. Esav falou, olha, é muito mais fácil eu servir esse algo maior que eu tenho necessidade como um ser humano da forma que eu quero. Então Esav procurou a idolatria. Ele já na barriga da mãe dele já sentiu essa tendência. E quando cresceu, desenvolveu isso, até que Chachamim contou para a gente que com 14 anos ele já era faixa preta. Foi aí que ele teve o livre-arbítrio mesmo, no caminho da vida, e quando chegou 14 anos ele fez a escolha. E Yaakov, em contrapartida, falou, olha, de fato, é muito mais fácil servir a Avodah Zarah, a idolatria,
Porque eu faço do jeito que eu quiser. É à la carte. Só que aqui tem uma coisa muito interessante. Servir algo maior. No caso de Yaakov, Hashem tem uma vantagem que servir a Avodah Zarah não tem. Apesar que tem um esforço, tem uma limitação de regras, mas tem uma vantagem. Antes de chegar na vantagem que tem em servir a Hashem e servir o menu, que a gente não pode escolher, ele já vem pré-definido de regras, a gente entende agora um pouquinho, pessoal, por que a Gemara conta pra gente que na época do antigamente, na época da Gemara, a Avodah Zarah era uma coisa muito popular. A Avodah Zarah era um prazer, era algo gigante, era algo magno. Quantas pessoas nobres do nosso povo não fizeram a Avodah Zarah, apesar de que era errado? Rosh Hashivá sempre costumava dizer que antigamente, para cada McDonald's, não tinha McDonald's, mas a ideia, para cada McDonald's tinha 2 casas de idolatria, porque idolatria chamava muito. Mas por quê? Eu nunca havia entendido por que idolatria. Por que alguém faria idolatria? A resposta é simples. Porque a necessidade de dependência de algo maior é inquestionável. Hashem criou isso na gente, mais uma vez, para que a gente buscasse algo maior e, fortunadamente, talvez encontrasse Hashem. Mas a forma fácil de satisfazer é sem regras, ou do jeito que der na teia. Eu sirvo o Deus do jeito que eu quiser. Eu faço o Shabbat, mas do meu jeito. De novo, cada um pode escolher falar, eu quero fazer hoje assim, amanhã assado, e crescer com o tempo. Livre-arbítrio. Cada um, tudo na vida tem causa e consequência, a pessoa escolhe. Mas Esav não pensava que existe um certo eu ainda não estou lá. Esav pensava, olha, eu quero fazer do jeito light minha vida inteira, sem regras. Dirigir essa dependência de algo maior do jeito que eu quiser. Yaakov já falou, não. Eu sei que isso não vai dar certo. E olhem só que curioso, meus queridos. Avram Avinu teve quantos filhos? 2. Muitos ele teve, mas 2 famosos. Avram Avinu teve alguns filhos, novidade para muitos talvez. A Torá conta para a gente que ele teve muitos filhos, mas 2 famosos, Yitzhak e Ishmael. Em algum momento na Torá, em Sefer Bereshit ainda, Sará fala para Avram Avinu, manda esse seu filho, que não era filho de Sará, era filho só de Avram Avinu com Hagar, Ishmael, embora de casa, porque meu filho Yitzhak, com você Avram Avinu, está morando na mesma casa, está sendo influenciado por Ishmael. Diz o Pasuk, Vatere Sará et ben Hagar a-Mitzrit, Sará viu o filho de Hagar com Avram Avinu, no caso Ishmael, diz ele, Metzachek, diz a Torá que viu ele Metzachek, brincando. E o Onkelos, que é o tradutor da Torá, que explica a Torá e comenta, e traduz, ele fala Mechayer, rindo. E qual o problema? Sará fala para Avraham Avinu, manda seu filho Ishmael embora de casa. Eu não quero que meu filho Yitzhak more com ele, porque seu filho está Metzachek, se divertindo. Diz Onkelos Mechayer, rindo. Qual o problema? Quando se fala de bom humor, quando se fala de ser uma pessoa sorridente, a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Sará fez questão de falar para Avraham Avinu, manda o seu filho embora de casa porque eu não quero meu filho Yitzhak fique junto com ele. Qual o problema se ele era bem-humorado? Stand-up está na moda. Rashi diz, o problema não era o bom humor. Rashi diz que Ishmael, dentre outras coisas, fazia, por exemplo, Avodah Zarah, idolatria. Mas como assim? Avraham Avinu não percebeu isso? E Sará percebeu? A resposta é o seguinte, olha que interessante, pessoal. E da onde Rashi sabe que a palavra Metzachek que se refere à idolatria? Da onde ele sabe? A Torá fala para a gente que ele estava Metzachek, se divertindo. Onkelos, que traduz um pouco mais afinado ainda, diz gargalhando. Mas da onde se vê isso, idolatria? Olhem como nossos sábios eram gigantes. Metzachek, tzchok, piada. É o prazer sem nenhuma responsabilidade. Óbvio que pode rir. Óbvio que a gente deve ser bem-humorado. Mas a Torá falou, Ishmael era Metzachek, isso que definia ele. É só gargalhada, é só curtir a vida.
zero responsabilidades. Da onde que isso, Rashi tira que é Avodah Zarah idolatria? A resposta é muito simples. Idolatria, como a gente mencionou há 2-3 minutos atrás, é ligar essa minha necessidade para algo maior, mas do jeito que eu quero. Leva a vida numa nice. Tzchok, light, zero, sem calorias. É isso mesmo. Eu quero comer muito, beber muito, mas não engordar. É isso mesmo. Isso era Esav. Isso era Ishmael. E a root, a raiz de Metzachek, de Tzchok, é o quê? Curte a vida agora. Isso que Esav falou. Eu troco meu mérito de ser um primogênito por um prato de mjadra, um prato de lentilha. Porque o prato de lentilha é now, agora. Eu quero prazer agora, eu quero tzchok, eu quero curtir a vida. Não me interessa depois. Agora, a gente pode se perguntar, talvez, como chamou o segundo dos nossos patriarcas, estive pensando, Yitzhak. Qual o nome dele? Yitzhak. O que quer dizer Yitzhak? Tzchok, risada, riso, gargalhada. Peraí, se riso é tão ruim, a Torá chama isso, esse riso de sem comprometimento nenhum, que era o Ishmael tinha, e a Torá fala isso é Avodah Zarah, idolatria, como então pode ser que Yitzhak é chamado de risada? A resposta é simples, meus queridos, a Torá é precisa. Ishmael é tzchok, é prazer agora. Yitzhak é riso no futuro. Yitzhak, Yud na frente da palavra, dá conotação no verbo de futuro, rir no futuro. Então olha que interessante, sim, prazer, claro que tem que ter prazer. O homem está nesse mundo para ter prazer, no question. Só que o prazer, olhem que power, o prazer de Ishmael, o prazer de Esav é tzchok, é Avodah Zarah é agora, do jeito que eu quero. Yitzhak também é prazer, não é sofrer, claro que não, mas é Yitzhak. Por exemplo, Yelech, irei, Yochal, comerei, Yitzhak, vou rir no futuro. A Torá não é contra prazer. O mundo foi criado para ter prazeres. Mas nem sempre o prazer é agora, é no imediato, é da forma que eu tiver a fim. Depois de ter feito ginástica, musculação, natação, muay thai, boxe, hoje em dia, de novo, beach tênis, maratona, o que for, tá bom? Por que não? Maravilhoso. O que acontece na cabeça da pessoa? Serotonina. Serotonina, bomba a pessoa volta feliz, acelerado, tranquilo, gostoso. Mas primeiro tem que ter feito a ginástica para liberar essa substância química dentro do intelecto de cada um de nós. Mas essa é a forma de Yaakov. Esav tinha outra forma de ficar feliz. Pega uma garrafa de vodka e vira ela. Também vai ficar feliz. Só que uma forma é a forma de Esav, que é do jeito que eu quero, é agora, e a outra forma é working out, tendo que me esforçar. É isso mesmo. Tem duas formas de emagrecer. Óbvio que não é geral e a gente não julga ninguém, mas a ideia vocês certeza vão entender. Uma forma é comendo menos, se esforçando, fazendo ginástica, e a outra forma é tomando remédio. Esav era a forma de tomar remédio. Come muito, não se cuida, faz nada. De novo, cada caso é um caso e a pessoa tem que analisar, mas no geral, faz o que você quiser, toma remédio e emagrece. E Yaakov falou, não, você quer emagrecer? Vai no médico, faz ginástica, também come menos, se organiza, work it out. E olhem que interessante, Esav, em um momento, fala na sua vida as mesmas palavras que Rivka falou quando pensou que era um filho só. Rivka, quando pensou que ela tinha um filho que tinha as duas tendências, ela ficou muito confusa, falou, Lama zeanoch, eu não quero ter filho se for assim. A mesma Rivka que rezou anos para ter filhos. Um filho com duas tendências eu não quero. Depois nasce Esav, o que Esav fala? Olhem que power. Lama zeanoch. Só que Esav fala isso referente a Bechorá, o fato de ser primogênito. Ele falou, o que eu quero ser primogênito? Para com isso. Perda de tempo. Eu quero prazer agora, eu quero batata frita. Comeu, prazer na garganta imediato.
Para com isso, descascar batata, cozinhar ela, assar ela, fritar, isso é muito trabalho. Eu quero comprar tudo pronto, comer e resolver a parada. Easy way out, Esav. Trabalhar, Yaakov. Só que Yaakov, ele vem do Shoresh, talvez da raiz de Yitzhak, que também é prazer, só que é no futuro, nem sempre agora. Mas o prazer ele é muito maior. O prazer de alguém que faz ginástica, a serotonina é muito maior do que alguém que toma um remédio para emagrecer ou toma uma garrafa de álcool para ficar feliz. Obviamente, nem precisa se explicar. E olhem que interessante, Yaakov, que é o símbolo do trabalho, para casar com duas moças, trabalhou 14 anos, como todo mundo conhece. Não é por acaso, eu acho. Lavan fala para ele, olha, você quer casar com minha filha? Trabalha 7 anos. Com a próxima, mais 7. 14 anos. Não é que ele ganhou dote, pessoal. Não é que ele ganhou apartamento, ganhou carro, não ganhou nada. Só dolor de cabeça. 14 anos. Para depois, aí sim você vai ganhar aqui a minha filha. De mãos vazias. Mas Yaakov falou, qual o problema? Óbvio que talvez se pudesse sido mais fácil, tudo bem. Mas trabalhar não vai ser um empecilho para mim ser feliz. 20 anos, trabalhou 7 mais 7, e depois mais 6 anos, 20 anos com Lavan, que de branco só tinha um nome, era o maior pilantra que havia. Esav, em contrapartida, foi na vida boa. Caçador, curtindo a vida, todo domingo um churrasco, toda segunda pizza, toda terça sushi, toda quarta vodka, toda quinta whisky, experimentando vinhos por aí, confraria, cada dia tinha alguma coisa assim, tinha que ser tudo um bom vivão, todo dia. Mas toda causa tem uma consequência. Anos depois, Yaakov e Esav se deparam, se veem um ao outro. E a primeira coisa que Esav fala é o seguinte, quando os dois se encontram, depois de ter formado família, depois de ter anos depois, os dois já estão grandes, adultos. Vaisaenav, Esav levanta os olhos, a Torá até menciona esse ato de levantar os olhos, vaiar, ele olha, quer dizer, ele fixa o olhar dele, e aí ele olha e fala para Yaakov, Vaiomer, ele vê os filhos de Yaakov, as esposas de Yaakov, a família de Yaakov, ele fala, Mi elelach, Habibi, Esav se dirigindo a Yaakov, quem são essas pessoas? Óbvio que ele não quis perguntar qual é o RG, CPF e endereço para cadastrar eles em algum site. A pergunta que ele fez, eu acho, da onde você tem tudo isso? Como você tem uma família dessa? Eu sou seu irmão gêmeo. Nascemos juntos. Olha onde eu estou, olha onde você está. Meus queridos, qual a resposta de Yaakov para ele? Obviamente que Yaakov não precisou responder, porque na hora não tinha nenhum propósito disso. Mas qual a resposta para nós? A resposta é simples. Yaakov falou, de onde eu tenho isso? Porque eu não vendi a minha Bechorá. Eu não fui procurar a mulher mais fácil. Eu trabalhei 20 anos para chegar onde eu cheguei. 20 anos sem dormir direito. 20 anos comendo pouco, no meu caso. 20 anos com um cara pilantra que trocou meu contrato, diz a Torá Kedoshá, mais de 100 vezes. Mas olha onde eu cheguei. E olha o seu easy way out, aonde você chegou. É uma escolha. A Avodah Zarah é uma escolha para atender essa necessidade de algo maior. Faz do jeito que você tiver a fim. Pede o que você quiser, inventa um menu. E Yaakov falou, não, eu vou seguir o menu do jeito que ele é. Aqueles 613 pratos, chamado Shabbat, chamado Kibud Avaim, chamado Tfilah com Minyan, chamado um monte de Netilat Yadayim de manhã. Mas presta atenção. Olha a diferença entre eu e você, mas precisa de tempo para perceber isso. O resultado instantâneo, pessoal, talvez tem WhatsApp, tem algumas coisas que são instantâneas, mas resultados maiores, mais satisfatórios da pessoa em si, de família, de personalidade, de moral, isso requer tempo, requer querer. Porque, olhem que interessante, o mel da abelha, ele é doce, é uma delícia, mas só dá para chegar no mel da abelha quando? Quando a gente passa por aquele barulho desconfortável, daquela colmeia, que as abelhas fazem, bzzz, chato demais aquele barulho,
Chato demais, tem que colocar aquela roupa para não ser picado, tem que colocar a mão, tem que ir no momento certo, da forma certa, com o uniforme certo. Mas espera aí eu vou ter mel de abelha. Você não vai ter. Você vai procurar outras coisas, imitações, mas mel de abelha precisa trabalhar, precisa passar pelo barulho, pelo uniforme, e assim tudo na vida. Eu gostaria de contar para vocês agora algumas histórias nessa fase do shiur. História verdadeira. Quando a gente procura a verdade, a gente encontra. E quando a gente procura mais ou menos, a gente encontra também mais ou menos. Quem procura, acha. Acha o quê? O que ele procurou de verdade. Olhem que interessante. História verdadeira é o seguinte: de quem procura, acha. O quê? O que a pessoa procura. A necessidade é querer. O que a gente escolhe. A história verdadeira é o seguinte: a história se passa num kolel em Israel, onde os avrechim estavam estudando. Em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava mês no fim do salário. Situação muito difícil econômica. E um dos avrechim, um dos estudantes daquele kolel, daquela yeshiva, chegou para o Rosh Kolel, para o chefe do kolel, e falou: olha, a situação em casa está muito difícil, precária economicamente falando, e eu preciso de alguma coisa. O Rosh Kolel falou: olha, como eu posso te ajudar? Ele falou: Rav, eu preciso ir me expressar para Hashem. Em especial, eu sei que Hashem está em todo lugar, mas eu quero ir no Kotel Maravilha. Desculpa, eu posso sair hoje mais cedo do kolel para ir para lá? O Rosh Tivá viu quanto sincero, o Rosh Kolel viu quanto sincero aquele avrech, aquele estudante era, falou: claro. Ele foi e ficou fazendo tefilá 10 minutos, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas, com todo o fervor, com toda a autenticidade. Eu não sei se era com Teilim ou sem. Cada um faz tefilá do jeito que ele sabe, do jeito que ele se conecta melhor com Hashem. Pode ser com Teilim, fora Shacharit Mincha Arvit, obviamente a gente está falando. Ele fez tefilá, não de Shacharit Mincha Arvit, foi conversar com Hashem, do jeito que ele se sentiu mais verdadeiro. De repente, e a história é verdadeira, ele sente alguém bater nas costas dele, ele não queria ser atrapalhado, ele continua fazendo a tefilá, continua conversando com Hashem, e alguém bate nas costas dele de novo, ele fala: será que eu senti mesmo alguma coisa? Ele continua, e pela terceira vez quando alguém bate, ele fala: opa, a terceira vez, acho que alguém está precisando de alguma coisa. Ele olha, e era uma pessoa, um americano, falando para ele o seguinte: olha, deixa eu te falar uma coisa, o que está acontecendo? O que você está fazendo de tefilá? Eu vejo que você está sendo muito sincero. Ele falou: não. Falou: olha, já que você está perguntando, eu vou contar. Eu estudo no colégio, tal lugar, e minha situação já faz muito tempo, está difícil, e agora apertou demais, então eu vim conversar com a Hashem porque eu preciso de uma ajuda financeira para me resolver. Esse senhor americano olha para esse avrech e fala para ele: olha, meu querido, você achou a pessoa certa. Pergunta ele: por quê? Fala: olha, eu vim para Israel, conheci muitas pessoas, e me marcou muito. Eu queria ajudar alguém, mas eu queria ajudar alguém sincero. Eu não achei alguém muito sincero. E hoje eu estava indo embora de Israel, eu falei: Hashem, eu vou dar minha última chance. Quando eu vi aqui, você conversando com Hashem de uma forma tão sincera, eu quero te ajudar. Posso ter esse mérito? O avrech pensa consigo mesmo, fala: olha, você é um Yehudi, eu sou Yehudi, eu quero partilhar da minha mitzvah com você. Tá bom, eu vou aceitar a sua ajuda. Na vida a gente precisa ter, quando preciso, sempre, humildade. Esse avrech combina com a pessoa, fazem uma forma de parcelar a dívida do avrech, e ele vai se resolvendo. Mas, nesse inteirinho, ele volta para o kolel, com um sorriso, não 180 graus, é de uma orelha até a outra, 360 graus, o sorriso dobrava a cara inteira. Todo mundo percebeu e falou: por que aconteceu? Sabia onde ele tinha ido? Falou: olha, vocês não sabem, eu fui fazer tefilá, etc. Ele falou: a gente já está sabendo, o Rosh Kolel contou para a gente que você saiu, que você tinha alguma necessidade, e ele até contou uma necessidade financeira, contou para os amigos, não teve vergonha. Falou: o que aconteceu? Você está tão feliz? Falou: eu estou resolvido, conheci fulano, etc e tal, um nome lá, guardou o nome, o telefone, não deu para os outros, óbvio. Falou: olha, ele vai me ajudar.
Aí passaram-se 10, 20, 30 minutos, a gente via os Avrechim lá conversando no colégio. O que aconteceu? Eles falaram para o Rosh Kolel, a gente também quer ir para o Kotel Amaravi fazer tefilá. Hoje é o dia da sorte, mega cena. Então o Rosh Kolel viu que não tinha outra, ele deixou eles irem. Pegaram lá os cubas, foi lá, alguns táxis, foram lá para o Kotel Amaravi, e os Avrechim lá, 6, 8 Avrechim, começaram a fazer tefilá, rezando de forma calorosa também, sincera. Aí de repente eles estão fazendo tefilá, eles escutam alguém batendo nas costas de um deles, e obviamente que eles já estavam esperando alguém ajudar, e de imediato o Avrech que levou tapinhas nas costas vira, fala assim, é você? E aí ele olha e vê um cara atrás dele que bateu nas costas dele falando tzduke, 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 tzedakah, tzedakah, tzedakah. Falou, puxa vida, eu vim pedir para Hashem, para receber, eu tenho que dar? Não entendeu. Eles voltam, sem ninguém ajudar eles, eles voltam para o Kolel e fazem a seguinte questão para o Rosh Kolel. Por que o nosso amigo foi, rezou e foi atendido? A gente foi, e o tapinha das costas que a gente levou era para uma pessoa necessitada, querendo tzedakah. Exatamente, não foi o que a gente procurou. Disse o Rosh Kolel para eles, quem procura, acha, mas o que cada um procurou? O primeiro Avrech foi procurar quem? Hashem. Hashem mandou um mensageiro. Vocês foram procurar quem? Um homem. Hashem mandou um homem para vocês. Uau! Cada um encontra na vida o que ele procurar. Yaakov e Esav, a gente escolhe. Mais uma história verdadeira. Rav Shmuel Auerbach, Zichron Libraha, costumava contar essa história. Talvez não seja famosa, mas ele contava muitas vezes essa história. Uma das histórias prediletas dele, preferidas. E eu quando vi ela, uau, li ela porque eu não acreditei. Li de novo porque não havia acreditado. Pessoal, olhem que história. Um dos Zekenim de Jerusalém, um dos anciãos de Jerusalém, ele tinha um amuleto. Um amuleto em casa, um kamia que se fala em hebraico. E era algo muito antigo, datado do ano de 1600. E esse amuleto fazia alguns que chamamos em hebraico moftim, milagres. Isso mesmo. Haviam pessoas que precisavam ficar grávidas, colocavam esse kamia, esse amuleto, e não era no mesmo dia, mas depois de algum tempo, a mulher ficava grávida. Pessoas tinham um problema de parnassá, de sustento, colocavam um kamia, vestiam ele, e as coisas começavam a se organizar financeiramente. Eram muitas yeshuot, salvações que aconteciam com isso. Esse kamia foi escrito no ano de 1600 por Rav David Halevi Segal. Talvez ninguém conheça ele por esse nome, é verdade. Mas na hora que a gente fala Taz, o comentarista no Shulchan Aruch, uau, os olhos se arregalam. Quem nunca ouviu falar sobre o Taz, olha, precisava ouvir, está ouvindo agora pelo menos. Morou na Polônia, 1600. E foi escrito por ele. O kamia tem uma regra, esse amuleto. Qualquer amuleto. Ele funciona enquanto ele está fechado. Ele carrega dentro de si um compartimento pequeno. Na hora que se abre o compartimento, para ver o que tem lá dentro, o kamia não funciona mais. Essa é uma regra. Ele perde os poderes. O dono, esse ancião de Jerusalém, que tinha esse kamia, datado de 1600 já, um kamia muito antigo, centenas de anos depois, esse ancião de Jerusalém, sabia que ele ia perder o poder, mas a curiosidade era maior. E ele, num certo dia, falou, eu vou abrir esse kamia para ver o que ele tem aqui dentro. Porque eu quero saber que poder tão grande que tem aqui. Tá certo que eu vou perder o poder do kamia, mas a minha curiosidade é maior. Talvez todo bom Yehudi é curioso, ele também era essencial. Ele abriu o kamia do Taz, que o Taz escreveu. Mas todo mundo escutou que ele abriu o kamia. Então ficaram na dúvida, falando para ele, não abre, não abre. Por favor, a gente vai perder o poder desse kamia. Mas ele decidiu abrir, ele era o dono. E o que todo mundo queria saber é o que tinha escrito dentro desse kamia. Se juntaram em volta desse ancião, e o ancião fez o ato corajoso de abrir o kamia. E quando ele abre o kamia,
ele lia as seguintes palavras escritas pelo Taz. Lá estava escrito o seguinte: Ribono shel olam. Era isso que estava escrito dentro do caminho. Ribono shel olam. De Yeshua, salvação, e brachá para aquele que usar este caminho, este amuleto. Por quê? Ponto de interrogação. Resposta. Tudo isso escrito dentro do caminho, que o Taz escreveu. No mérito do grande esforço que eu investi para entender o Tosfot, comentarista na Gemara, no Tratado de Hulin, na página 96. Não tinha nome de Hashem, não tinha gematriot, não tinha segredos místicos. O Taz escreveu o quê? Hashem, no mérito do meu esforço de entender o Taz, no meu esforço, desculpem, Taz dizendo de entender o Tosfot, de Masechet Hulin, página 96, que eu li e reli, passei dias e noites e semanas para entender ele direito, nesse mérito, que esse caminho tenha seus poderes. Na hora que abriu, perdeu o poder. Mas nós ganhamos uma coisa: o poder do esforço. Não de agora. O mérito é agora. O prazer nem sempre é agora. O caminho foi escrito em 1600, depois de semanas e meses de trabalho do Taz. Ele veio a funcionar anos e anos depois. A gente escolhe Yaakov ou Esav. E terminando o shiur, sabem que na geração tudo tem que ser now, agora, qualquer coisa. A batedeira quebrou, não vale a pena consertar. O aquecedor começou a ficar funcionando mais ou menos, máquina de lavar fez barulho, máquina de secar já não está secando direito, micro-ondas, está demorando muito. O que se faz? Se o técnico for honesto, talvez ele não fale a verdade, mas se o técnico for honesto, ele vai falar: doutor, senhora, não conserta, não vale a pena, compra um novo. Porque o novo vai sair o mesmo preço e tem 1 ano de garantia, o conserto talvez tenha 90 dias somente. Eu nem sei se vai ficar bom. Carro ficou ruim, troca e compra outro. É a geração descartável, é a geração Esav. Para quê? Joga fora, pega outro. O prazer tem que ser agora. Não vale a pena esperar, não vale a pena investir. Talvez na máquina de lavar não vale a pena mesmo, talvez no micro-ondas não vale a pena, na batedeira, e por que não? Mas o problema e quando se trata de relações pessoais, sócios, família, filhos, esposa, marido, comunidade. Eu estou com um problema na minha sinagoga, o mais fácil é ir para outra sinagoga. Isso é Esav às vezes. Yaakov trabalharia. Será que o problema sou eu? Será que tem algo que está me incomodando que não devia estar e eu que estou errado? Pessoal, Yaakov e Esav. Não é na barriga da mãe. Não é na Torá Kedoshá. É hoje. Uma lição para a gente, agora e aqui. O que é mais fácil? Esav falou, fazer a Avodah Zará. Você faz do jeito que você quer. Mas o que é mais prazeroso de verdade? Esse é o caminho de Yaakov. O esforço produz energia. O esforço da água de Itaipu, de Foz do Iguaçu, produz energia. O esforço na vida inteira produz luz. E a falta de esforço deixa a pessoa aleno na escuridão. E eu gostaria de terminar com uma história. A história se passa com Rav Yitzhak Zilber. Pessoal, olhem o que é querer. Querer algo de verdade. História verdadeira. E olhem o que é um Yehudi. E olhem o que é o Yehudi que existe dentro de cada um de nós. Rav Yitzhak Zilber foi um dos grandes homens que se empenhou muito em ensinar a Torá na Rússia. Na Rússia comunista, quando era proibido. E depois também, para que os Yehudim não se perdessem. Um homem que fez Messirut, fez devoção total para acender a velhinha que existe, a chama que existe dentro de cada um dos Yehudim que moravam lá na Rússia comunista. E ele conta que um dos momentos mais marcantes da vida dele foi o seguinte, e com isso nós terminamos. Rav Yitzhak Zilber conta o seguinte, que um dos dias ele estava andando na Rússia, e aí alguém grita, Rav Yitzhak, Rav Yitzhak! Ele de repente olha para trás, era um dos Yehudim russos, que anos atrás Rav Yitzhak havia conhecido.
Ele foi e voltou muitas vezes dando aulas. Então, diversas vezes, durante anos, ele conheceu muitos Yehudim. Esse Yehudi, que Rav Yitzhak Zilber havia tido contato antes, ensinado o Torá, era um senhor muito, muito pobre. Passava fome de verdade, ainda mais naquela época precária na Rússia. E ele veio ele anos depois, gritando, Rav Yitzhak, mais uma vez. Eu tenho uma pergunta. Rav Yitzhak fala, uau, um Yehudi com uma pergunta na Rússia, que maravilhoso. Qual a sua pergunta, meu querido? Rav Yitzhak Zilber disse que foi um dos momentos mais marcantes da sua vida, e com isso a gente termina. Eu comprei essa jaqueta aqui para me ajudar no frio aqui da Rússia, do inverno. Eu comprei essa jaqueta, escutem, com 4 ouvidos. Faz 7 anos, Rav Yitzhak. E faz 7 anos que o senhor não vem para o nosso vilarejo. E Rav Yitzhak diz, mas como eu posso te ajudar? Como você pode me ajudar? Eu não sei se minha jaqueta tem chatnez, lã e linho, que é proibido, o senhor ensinou para a gente, um Yehudi usa lã e linho. Eu não sei ver, analisar se essa jaqueta tem lã e linho. Eu estou faz 7 anos, 7 invernos da Rússia, esperando o senhor chegar aqui. O senhor poderia fazer a gentileza de olhar minha jaqueta, procurar, analisar se ela tem lã e linho, ou ela está chatnez free, e eu posso usar ela? Uau! Aquela jaqueta, depois de 7 anos, esquentou aquele Yehudi, Rav Yitzhak Zilber, e eu espero que cada um de nós, um monte. Semana maravilhosa a cada um de nós. Tudo de bom, que possamos escolher a nossa vida, sermos Yaakov.